Olá, integrantes! Eu sou a Luana, Stag de Inovação Digital, e hoje eu vim contar um pouco mais sobre o evento Hacktown, que é um dos principais eventos de inovação no Brasil, que aconteceu agora em agosto, entre os dias 17 e 20 de agosto. E ocorreu uma cidade bastante interessante, que é Santa Rita do Sapucaí, uma cidade pequena do interior de Minas Gerais, com cerca de 40 mil habitantes. E a primeira dúvida que a gente ficou quando falaram do evento pra gente foi o porquê aconteceu em um lugar tão improvável, uma cidade tão pequena, um evento que é tão grande como é o Hacktown. E para me ajudar a responder essa pergunta, eu vou ter o apoio do professor Hélio Costa, que tem PhD em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de São Carlos de São Paulo, que fez uma pesquisa na área de gestão de tecnologia e inovação e que fez uma tese exatamente sobre a cidade de Santa Rita do Sapucaí, para entender um pouco mais o que aconteceu com essa cidade que não se esperava, né, uma cidade improvável, que se tornou um grande polo de tecnologia. Bem-vindo, Hélio. Muito obrigada desde já por compartilhar sua experiência com a gente, viu? Tá, joia. Obrigado, Luana. Obrigado pelo convite. Bom, começar contando a minha relação, né, com a cidade de Santa Rita do Sapucaí. E a minha relação começa em 1985. Eu sou de Varginha, quer dizer, na verdade eu sou de Cambuquira, que é uma cidade menor, no sul de Minas Gerais. Me mudei para Varginha, mas isso foi depois. Mas antes de vir para Varginha, eu fui morar em Santa Rita do Sapucaí, porque eu fui fazer faculdade lá em 1985. Eu fiz o vestibular e foi o meu primeiro contato com a cidade. E lá já tinha uma faculdade de informática, que é a que eu fiz, chamada FAI, mas ela nem é a mais conhecida, né? A cidade de Santa Rita é conhecida, pelo menos no estado de Minas, ou até na região sudeste, pela ET, que é a Escola Técnica de Eletrônica, e pelo Inatel, que é o Instituto Nacional de Telecomunicações. Então, são faculdades, uma escola técnica, uma faculdade mais conhecidas, mas existe também a FAI, onde eu me formei na época chamava processamento de dados, lá, né, nos anos 80. E eu fui estudar lá porque a cidade, na época, ela se anunciava como o Vale da Eletrônica. E o prefeito colocou esse slogan e começou a pregar cartazes aqui na região toda: venha estudar, venha para o Vale da Eletrônica, venha estudar aqui, venha morar, montar sua empresa aqui. E eu fiquei interessadíssimo com aquilo. Naquela época a gente não tinha internet, né? Vamos lembrar bem, então não tinha como você saber mais informações sobre o local. E eu falei, olha, eu acho que eu quero ir lá estudar nesse Vale da Eletrônica. E aí eu fiz inscrição para o vestibular e fui lá fazer o vestibular. E quando eu cheguei na cidade, eu levei um susto, porque eu achei que ia ser uma cidade toda tecnológica, avançada, tipo a cidade dos Jetsons, né? E não tinha nada disso. A cidade tinha rua de terra, tinha cavalo, né? Charrete, carroça andando na rua. Eu falei, cadê o Vale da Eletrônica? Porque, na verdade, era o mesmo movimento de marketing em cima de a existência de poucas empresas de eletrônica que existiam lá na época. E aí, por que existiam essas empresas de eletrônica numa cidade pequena? Na época tinha 15 mil habitantes quando eu fui estudar lá. Na verdade, a história começa bem antes, né? A história de Santa Rita, e aí eu vou falar essa história toda para explicar o porquê do Festival Hacktown acontecer em Santa Rita. E aí, como a Luana falou, é muito improvável ter um festival de 15, 20 mil pessoas participando de um festival numa cidade de 40 mil habitantes. Então, eu vou explicar como as coisas improváveis acontecem naquela cidade. E lá em 1956, uma senhora, que era filha de um fazendeiro, chamada Luísa Renault Moreira, ou mais conhecida como Sinhá Moreira, ela resolveu criar uma escola de eletrônica, uma escola técnica de eletrônica, em 1956, na época numa cidade que tinha 9 mil habitantes, sendo que nas cidades pequenas de Minas Gerais, lá naquela época, quando falava 9 mil habitantes, não era na zona urbana. Então, provavelmente, a zona urbana devia ter uns 4 mil habitantes e a zona rural uns 6 mil, 5 mil, por aí. E ela resolveu criar uma escola de eletrônica, que era algo que não existia, não é que não existia em Minas, não existia no Brasil, não existia na América Latina, nenhuma escola de eletrônica. E ela, por ter sido casada com um diplomata, viajou pelo mundo, morou no Japão, morou na Itália, ela já conhecia, já tinha ouvido falar sobre eletrônica, escolas e sobre como a eletrônica estava crescendo, e ela colocou na cabeça dela que ela queria criar essa escola na cidade. Era filha de um fazendeiro rico, logicamente, então tinha condições financeiras, mas como é que você. Não é só dinheiro, né, para você montar uma escola de eletrônica, né, num momento que você precisa de recursos humanos, professores, laboratórios, né, não tinha nem fornecedor de peças, né?
Então, ela cedeu, a família dela doou o terreno, o prédio foi construído, e aí ela chamou jesuítas para administrar a escola, chamou um professor que é de uma cidade vizinha, que já tinha uma escola de engenharia elétrica, para ajudá-la na construção, né, do curso de técnico em eletrônica, e conseguiu a autorização do presidente Juscelino Kubitschek. Ela foi pessoalmente na casa dele pedir para ele assinar um decreto criando a primeira escola técnica de eletrônica da América Latina, que foi criada numa cidade de 9 mil habitantes. Então, assim, já é de cara uma coisa bastante improvável e é um exemplo do empreendedorismo de uma pessoa, né? Lógico que tinha recursos, ela não era uma pessoa que não tinha dinheiro, mas muita gente que tem dinheiro não faz nada, né? E ela resolveu criar essa escola. A escola foi criada, a primeira turma formou em 59, e aí o pessoal percebeu que as pessoas, primeiro, uma maioria de fora que foram estudar lá, eles formavam e iam embora. E as pessoas da cidade que se formavam lá, terminavam o curso e iam embora, porque uma cidade desse tamanho não tem lugar para técnicos. E hoje não tem, imagina, naquela época, ter lugar para os técnicos em eletrônica trabalharem. E aí ela, junto com outras instituições da cidade, resolveram ela, na verdade, ela teve a ideia, mas ela faleceu antes de formar a primeira turma, mas a ideia já existia e outras pessoas levaram adiante, outras pessoas visionárias que foram contaminadas, né, pela ideia dela. E assim, não foi a prefeitura, foram as pessoas da cidade, foram instituições, o pessoal do Lions, né, do Rotary, da Liga das Senhoras Católicas, das pessoas se uniram e falaram, vamos montar uma faculdade para as pessoas que formam aqui no curso técnico não terem que ir embora. E aí, em 1965, eles construíram o Inatel, que é o Instituto Nacional de Telecomunicações, que é uma instituição privada, assim como a ET, e que começou a receber tanto os alunos que terminavam a ET e iam para o Inatel, como receber gente do Brasil inteiro e até de fora do Brasil. Hoje é uma referência na América Latina, o Inatel como instituição de ensino e pesquisa na área de telecomunicações e de eletrônica. Então, aí a gente já tinha duas coisas, né, duplamente improváveis, né? Uma escola técnica numa cidade pequena que era tradicionalmente baseada em café e leite, né? Depois, uma faculdade, referência internacional na área de telecomunicações, lógico, ela não nasceu como referência, mas depois se transformou numa referência, em 1965, no momento que a gente falava-se muito pouco, e tinha muito pouca demanda, né, por engenheiros eletrônicos, até que naquele exato momento, né, nos anos 60, nos anos 70, o Brasil começou uma expansão, Brasil grande, vamos expandir, vamos levar as telecomunicações, televisão, rádio para o interior, e aí começaram a surgir, então, em Santa Rita, as primeiras empresas de eletrônica, mas eram empresas que nasceram dentro dos laboratórios dessas escolas. Alunos que aprenderam como fazer um transmissor de TV, como fazer um transmissor de rádio, começaram a fabricar isso no fundo do quintal, às vezes com peça até emprestada no laboratório, né, das escolas, e começaram a vender, deu certo, montaram uma empresazinha lá no fundo de quintal, e essas empresas cresceram, e lá, nos anos 80, esse prefeito viu que havia lá 3, 4 empresas de eletrônica que tinham crescido rapidamente numa cidade pequena, e ele resolveu chamar a cidade de Vale da Eletrônica, e esse nome pegou, e muita gente começou a se interessar, né? Lá em 72 foi fundada a faculdade onde eu me formei, e como eu disse, em 85 eu fiz o vestibular e fui estudar lá. Então aí eu me encontro, né, com Santa Rita do Sapucaí nessa época. E a minha pesquisa, que eu me interessei por fazer no doutorado, quando eu fui fazer pesquisa, que minha linha de pesquisa era polos, parques e incubadoras, dentro da área de gestão de tecnologia e inovação. E aí a minha pesquisa, eu falei, olha, como é improvável, né? Como é que isso surgiu? O que mantém esse polo, né, de Santa Rita do Sapucaí, que é um polo tecnológico hoje em dia, né? Ele nasceu dessa forma não planejada, ele é um nascimento e um crescimento orgânico, não foi planejado nem pelo governo municipal, nem estadual, nem federal. Foram pessoas com iniciativa, empreendedoras, e que criaram essa estrutura de educação que depois se transformou nesse empreendedorismo de pessoas que estudavam e queriam criar suas próprias empresas, que geraram esse polo tecnológico. Hoje, são 250 empresas sindicalizadas, que fazem parte do sindicato, o Sindivel, que é o sindicato patronal da área de eletroeletrônicos, né? Mas isso foi um crescimento logicamente lento e tem mais do que 250 empresas, só que algumas não fazem parte do Sindivel. Então, assim, que se tem registro, são aproximadamente 250
empresas hoje, 2023, com um faturamento enorme que faz o PIB da cidade ser maior do que a maior parte das cidades que estão na região e que têm o mesmo tamanho, e que emprega mais de 1/3 da população da cidade nessas empresas do ramo eletroeletrônico. Então, de 85 para cá, desde a criação do nome de Vale da Eletrônica, a cidade foi se estabelecendo como tal e foi trazendo um benefício social, econômico, né? Forma de trabalho, uma forma de qualidade de vida, de arrecadação de impostos, de geração de divisas, de recursos, né? A cidade exporta bastante também, inclusive para fora do país, dos seus produtos eletroeletrônicos. Então, eu falei, vou estudar isso para ver quais são os motivos, o que levaram, né, essa cidade a ter esse sucesso improvável. E aí eu fui fazer a minha pesquisa de doutorado, que eu comecei em 2004, sobre o Vale da Eletrônica. Lógico, aí foi muitas descobertas, né, que eu fui fazendo sobre, e a minha ideia era, né, o que tinha sido feito ali, se era possível reproduzir esse tipo de polo, por exemplo, se o governo quisesse olhar aquele modelo, assim, será que podemos criar isso noutra cidade, noutro local? Essa era uma das questões, né, e depois eu falo, né, os resultados da pesquisa. O que fez com que esse polo se mantivesse estável em tantas crises que a gente teve nesse país, de 1980 e poucos para cá, desde que o nome Vale da Eletrônica foi criado? A gente teve crise, troca de moeda, crises que fecharam um monte de ramos, prejudicaram um monte de empresas, um monte de indústrias, mas lá continuou crescendo, lógico, algumas vezes mais rápido, outras mais lenta, mas não houve nenhuma tragédia econômica, né, na cidade. E aí eu fui fazer toda essa pesquisa e aí descobri muito mais, né? Inclusive descobri que a partir desse movimento, né, econômico, industrial, de criação de empresas, de empregos, de indústria, né, que é algo que é um modelo bem tradicional de crescimento, a partir disso surgiu um outro movimento na cidade. Esse movimento mais focado nas soft skills, muito mais focado na arte, cultura, na criatividade, que é um movimento chamado Cidade Criativa, Cidade Feliz, que vem lá, possivelmente depois de 2010, eu não sei exatamente o ano que começou esse movimento, mas da mesma forma como os outros movimentos aconteceram, não foi um programa da prefeitura, né, não foi uma lei da Câmara Municipal, foi um grupo de pessoas que se reuniu e falou assim, tá bom, a gente tem emprego, a gente tem indústria, a gente tem trabalho para as pessoas, mas onde é que está o outro lado? Da vida, da qualidade de vida na cidade, da criatividade, né, de levar as nossas crianças para um patamar mais criativo e levar a nossa juventude, dar mais oportunidade cultural, artística. E esse movimento, ele começou lá no começo, né, possivelmente no começo da década passada, até que um dos movimentos que surgiram, que seria o spin-off, né, que surgiu dentro desse movimento maior, foi o Festival Hacktown. Então, o movimento Cidade Criativa, Cidade Feliz, ele tratava, por exemplo, de campeonato de gastronomia, feira gastronômica, tinha movimentos dentro das escolas, né, para levar, por exemplo, projetos, desafios para as crianças nas escolas municipais, para que elas apresentassem projetos de robótica. Isso tinha um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo, e um dos movimentos foi a criação de um festival que era, a princípio, um festival de tecnologia, mas que não se restringisse só à tecnologia, que fosse tecnologia mais criatividade, inovação, arte, música, cultura e assim por diante. E o nome Hacktown, ele vem da ideia de hackear num sentido que às vezes as pessoas ainda confundem um pouco. O hack, né, o verbo to hack, é você mudar alguma coisa, você olhar algo do jeito que está funcionando, não concordar com aquilo e mudar aquilo. Ficou um termo pejorativo por causa dos hackers, né, lá nos anos 80, principalmente, e aí ficou meio que um xingamento chamar alguém de hacker, porque os hackers foram vistos como criminosos, bandidos que roubam dinheiro e que, né, fraudam dados e tal. Mas, na verdade, o hacker é a pessoa que hackeia. E hackear é você achar um jeito diferente para fazer uma coisa que já era feita e você não está satisfeito. Olha, eu não concordo com isso, eu quero fazer de maneira diferente. Então, eu vou hackear isso daqui. Essa é a ideia. E aí, a ideia desse grupo era Hacktown. Vamos hackear a cidade.
A cidade é uma cidade tradicional, uma cidade tranquila, do interior, que tem todas as características, apesar de todo esse movimento industrial, né, do Vale da Eletrônica e tal, é uma cidade bastante tradicional, uma cidade onde, como no interior, na maioria das vezes, as pessoas têm pouco acesso à cultura, pouco acesso à arte, não são incentivadas a expor a sua criatividade, né? E é muito comum, né? Aqui no interior de Minas Gerais, a gente tem cidades assim. E a ideia é, vamos hackear a cidade, e se criou, então, um grupo de 4 pessoas, né, que eles conheceram, já se conheciam, lógico, mas eles chegaram a esse acordo de fazer o Hacktown em 2014, quando teve um TEDx Inatel. Esse grupo, né, que estava fazendo esse movimento Cidade Criativa, Cidade Feliz, junto com o Inatel, lá em 2014, fez um TED, inclusive que eu participei também, com uma palestra sobre singularidade tecnológica. Então está lá disponível, se vocês pesquisarem singularidade tecnológica TED, vão achar minha apresentação lá. E aí eu conheci todo esse pessoal, né, que estava envolvido nesse, e eles também se encontraram, 4 pessoas, né, que, como eu disse, não são políticos nem empresários da área, agora são, né? Mas na época não eram empresários, né, do ramo de entretenimento, não é nenhum Medina, criador do Rock in Rio, né? Essas pessoas da cidade, elas se juntaram, alguns de fora, né, que juntaram ali, se conheceram ali, e resolveram fazer um festival. E esse festival era Hacktown, vamos hackear a cidade, mas começou como um protótipo, né? Eles falaram, será que dá certo a gente fazer isso? E eu lembro que o primeiro festival tinha 100 e poucas pessoas participando, então você encontrava as mesmas pessoas em todas as palestras, porque não tinha muito, né, não tinha muita variedade de gente participando. Então, mas o interessante é o seguinte, eles não quiseram fazer um festival, um congresso dentro de uma universidade ou de um centro de convenções. Eles fizeram as palestras, os eventos espalhados pela cidade. Então, eu, por exemplo, fiz uma palestra no Coreto, no meio da praça. O pessoal sentado no chão em volta, e eu fazia uma palestra sobre, não lembro qual era o tema na época, porque eu já fiz palestra nas todas as edições do Rectal, mas fazer uma palestra para as pessoas que estavam passando na praça, sentavam ali no chão e ouvia a palestra. E assim como teve na praça, teve em botequim, não é barzinho chique, não, botequim mesmo, que é de copo sujo. Teve palestra em churrascaria, lógico que teve também, né, na ET, no Inatel, né, teve nesses locais tradicionais, mas foi espalhado pela cidade, porque a ideia era essa mesmo, fazer com que o movimento tomasse conta da cidade, e não que as pessoas fossem entrar num prédio e ficar confinadas num prédio, assistindo um monte de palestras no ar-condicionado. A ideia não era essa, era justamente o contrário. As pessoas se espalhassem, conhecessem a cidade, fossem obrigadas a andar de um local para outro, porque é uma cidade pequena, então dá para você andar a pé, você não precisa de carro, né, na cidade. Então, elas tinham que ir de um endereço para outro, para poder sair de uma palestra e ir para outra, para ir num evento, por exemplo, do ver o sol nascer, fazendo um ritual, né, e aí tem vários tipos de rituais que acontecem, de yoga, de xamanismo, né, de música, de dança, né, que acontece o tempo todo. No fim da tarde, por exemplo, a gente vê a Revoada das Garças, né, que elas não estão contratadas, mas elas estão lá todo ano nesse período do Rectal. Elas fazem um espetáculo na beira do rio, que elas vêm à noite, no final da tarde, para dormir numa mesma árvore. São mais ou menos umas 800, 900, 1000 garças que vêm voando pelo rio, e elas estacionam em algumas poucas árvores numa região onde as pessoas ficam na beira do rio olhando as garças virem, né, o soninho dela. Isso tudo faz parte desse festival. Então, assim, é um festival que começou como um evento de tecnologia, com algumas atividades artísticas, culturais, né, de natureza, inclusive com o espetáculo das garças, né, e o nascer do sol e tal, a participação, né, da natureza nesse evento. E hoje ele está meio que 50%, 50-50. Você tem 50% de atividades que poderia se dizer assim, quase acadêmicas, né, mas sempre as palestras elas têm uma pegada diferente, né? Todas as palestras, todas as oficinas. Eu, por exemplo, dei uma oficina esse ano de um canvas da criatividade. É um canvas que eu criei para, por exemplo, você tem uma equipe, tem um projeto, e você precisa trazer mais criatividade para aquele, ou departamento, ou para uma equipe de projeto e tal. Então, você pode utilizar um canvas, e eu dei uma oficina mostrando como é que se usa esse canvas, como é que se constrói esse canvas, que é uma coisa não tradicional, é o que eu criei e levei lá como uma proposta, e assim, vai ser
ainda lançado o livro até o final do ano, né? E eles querem isso mesmo, coisas diferentes, coisas novas. Não é apresentar uma ferramenta que todo mundo já usa. As pessoas virem com ideias que são inéditas, que ninguém pensou, pouca gente pensou nisso, e aí trazer isso para discussão. Então, o evento ele tem hoje essa característica, começou em 2016 e teve uma pausa durante a pandemia, voltou o ano passado a ter o presencial, e esse ano explodiu, né, na quantidade de gente, na qualidade, né, dos conteúdos que foram apresentados, virou uma referência até internacional mesmo, porque você vê uma série de gente de fora do país que vem para o evento, não só para participar, apresentar palestras, mas para assistir, né? A gente vê da América Latina e de outros países também, porque ouve falar através de amigos, colegas, que tem um festival super diferente, super legal, e por ter essa característica única, e aí é que vem, né, a explicação do improvável, começou a cidade com várias iniciativas muito improváveis e que deram muito certo, que chegaram um momento que a cidade tinha tudo o que se esperava de uma cidade tradicional quando se fala de crescimento, de economia, né, de desenvolvimento, vamos dizer assim, social, mais restrito ao salário, emprego e qualidade, né, de vida das pessoas, até que houve uma outra mudança, que é uma mudança de vamos trazer cultura e arte para uma cidade pequena e fazer com que as pessoas de fora abram os olhos para o que tem aqui e as pessoas daqui abram os olhos para o que tem lá fora. Mais uma vez, uma outra iniciativa improvável, né, que fez com que esse festival crescesse da primeira edição para 100 e poucas pessoas para 15, 20 mil pessoas, que eu não tenho os números finais dessa edição, mas o ano passado teve 15 mil pessoas, então provavelmente esse ano teve mais do que isso. E aí, mais uma vez, né, a cidade do improvável, a cidade onde coisas estranhas acontecem e estranhamente dão certo. E aí, uma característica que eu trouxe, né, na conversa sempre até agora, e que eu, só para reforçar, é que não foi um projeto, nada disso, né? Fora o fato do prefeito ter criado lá o nome de Vale da Eletrônica, né, em 1985, esses projetos, essas atividades, essas iniciativas, elas não são iniciativas da administração pública municipal. A administração pública participa de tudo. A Câmara apoia, a Prefeitura apoia, ela coloca, né, equipamentos à disposição, infraestrutura à disposição. Hoje o prefeito é uma pessoa altamente envolvida, ele esteve na criação desse movimento Cidade Criativa, Cidade Feliz, mas ele está lá agora, né? E o prefeito que está lá agora esteve envolvido nesse projeto. Então, ele dá mais apoio do que outros prefeitos que passaram e que não davam tanto apoio assim. Então, mesmo com apoio ou sem apoio, a população faz as coisas acontecerem, realiza essas atividades, e esse empreendedorismo está no DNA das pessoas daquela cidade, faz parte de uma cultura de eu ver as outras pessoas fazendo e, poxa, eu quero participar, eu vejo que, né, é possível fazer e dar certo, e outras pessoas se inspiram e fazem a mesma coisa, e isso vai atraindo pessoas de fora para lá também. Hoje tem um monte de gente que, inclusive, durante a minha pesquisa, né, encontrei vários empresários, empresárias que estão lá e que não estudaram lá, que não têm uma relação, não são nem de Minas Gerais, e que foram para lá por causa desse movimento que existe na cidade de empreendedorismo, lógico, e que trouxeram suas empresas, montaram escolas. Teve gente que foi para lá, comprou terra para plantar café na cidade, porque tem um movimento bastante também de cafés artesanais lá. E aí, um grupo de fora, né, que começou a olhar para a cidade e ver aquilo como uma opção viável, né, para ir para lá, graças a essas coisas, né, que acontecem lá. Então, assim, né, essa história, né, que eu vim lá de 1956 até 2023, vai, né, falando sobre essas transformações todas. E aí, só para fechar, que eu falei que ia falar mais para frente, né, na minha pesquisa, né, de doutorado, era assim: é possível replicar esse modelo e criar, por exemplo, se o governo federal quisesse criar outros polos iguais de Santa Rita? E aí a minha resposta é não, né, não tem jeito, porque, lógico, nada é impossível, mas é muito difícil você construir do zero algo sem contar com algo que existe lá, que não é só essa questão da estrutura física, não é só você construir um parque industrial que as indústrias vão vir, não é só você fazer um festival que as pessoas vão querer participar, que é um festival que não tem nenhuma estrela. Taylor Swift não estava lá, tá? São bandas indie que cada uma delas tem 200 seguidores e que estavam tocando lá, mas na soma de todas elas tem 200 dessa, 200 daquela, né? Você junta, tem milhares de pessoas
mas não teve nenhum figurão, nunca teve, né, nenhum astro que atraísse, né, essas pessoas. É muito mais uma coisa orgânica, realizada. E aí isso esse movimento não é só uma estrutura, projeto de lei que cria um ambiente como esse. É muito mais pessoas, inovação faz parte de pessoas, criatividade só acontece na cabeça das pessoas, não existe criatividade nem na inteligência artificial. Ela não vai, você não consegue construir isso artificialmente, isso acontece através de pessoas, iniciativas, exemplos, colaboração, que vai crescendo, crescendo e transforma nisso que a gente vê acontecer lá hoje. E da mesma forma que acontece na cidade, acontece nas empresas, nas organizações, nas universidades, né? A gente tem universidades aqui em Minas Gerais, é o estado que a gente tem mais universidades públicas federais do país. E você tem universidades que têm um perfil completamente engajado em atividades de empreendedorismo, inovação, criatividade, e outras em que isso é quase proibido falar. Né? Mas não é que é proibido pela reitoria, é proibido pelas pessoas que estão lá, porque elas acham que aquilo não faz sentido para elas. Né? Então, no mesmo estado, com as mesmas características, você tem instituições que são geridas, né, pelo Ministério da Educação, que têm os mesmos recursos e dinheiro, e algumas, né, conseguem criar uma cultura que promove, né, a transformação, a inovação, e outras simplesmente estão satisfeitas das coisas como estão. Falei bastante, né, Luana? Não, ótimo, adorei. É uma ótima história. E, assim, você comentou bastante, né, de que essa. Você comentou sobre não conseguir se replicar algo assim como aconteceu da Rita de Sapucaí. E você consegue pensar quais seriam os elementos chaves que aconteceram particularmente lá, que não poderiam ser replicados necessariamente nas outras cidades? Olha, uma das coisas que o pessoal achava lá que acontecia muito e que era um grande o grande trunfo do polo, principalmente quando a gente pensa nessa parte industrial, né, do arranjo produtivo local, era de que as empresas compravam entre si e tinham muita colaboração. Eu compro de você, que é meu vizinho, e vendo para o meu vizinho, então a gente acaba desenvolvendo economia local. Isso é um mito. Né? Na minha pesquisa, eu descobri que todo mundo compra de fora e vende para fora, né? Cada um por si, Deus por todos, nesse sentido, né? De compras e vendas e tal. E mesmo na área de contratação, grande parte da contratação de profissionais das empresas, não, elas, lógico, contratam as pessoas que se formam na cidade, mas elas não estão focadas só nisso. Elas abrem processo de contratação e elas não têm uma preferência, a gente vai contratar quem é daqui. Abre processo e aparece gente de fora, do país inteiro, que vai lá fazer um teste, entrar. E aí tem uma característica interessante, né, que algumas empresas que eu conversei, fazendo uma entrevista com gestores, eu falei, você contrata muito pessoal formado aqui, engenheiros e técnicos formados aqui, e principalmente na parte de engenharia, eles disseram, é difícil, porque as pessoas que se formam aqui, elas não querem trabalhar para outra pessoa. Elas não querem trabalhar na bancada, né? Bancada do sentido figurado. Elas querem empreender, que isso faz parte da cultura da cidade, e as pessoas, mesmo que vêm de fora, elas aderem a essa cultura, e depois, quando elas terminam a faculdade, elas não estão procurando emprego, elas estão procurando a oportunidade de criar o seu próprio negócio, criar o seu produto, provar que a ideia dela dá certo, que funciona. Então, isso é algo que, assim, é algo que é ensinado, mas não é só você dar um curso que as pessoas vão, né? Vou dar um curso de empreendedorismo e isso vai contagiar todo mundo e todo mundo vai querer ser empreendedor. Não, isso acontece através do exemplo. As pessoas veem que é possível, porque olha, eu vi o outro cara lá e fez isso e deu certo. Poxa, se ele deu, por que não pode dar comigo também? Então, como Santa Rita tem um histórico bastante longo, uma das questões é essa do exemplo. As pessoas acreditam que é possível porque elas olham ao redor e veem que outras pessoas fizeram coisas semelhantes. Então, isso, só de cara, já é um diferencial da cidade para outros locais. Assim, mas e no começo, quando não havia nada? No começo tinha uma mulher maluca que criou uma escola de técnica eletrônica. Ela foi a pioneira, né? Ela foi a empreendedora primeira, vamos dizer, o number one, né, do empreendedorismo na cidade foi ela. E ela não fez só isso, não, ela fez outras coisas. Ela criou um bairro inteiro, construiu casa para os funcionários da fazenda do pai dela, que foi financiado naquela época, quando não tinha financiamento público, né, de bancos públicos e tal. Ela
construiu, financiou a casa para os funcionários que trabalharam na fazenda. Então, ela é uma empreendedora em série, né? E ela foi o exemplo que depois serviu para um monte de gente. Então, tem sempre que ter uma chama aqui, né? Uma faísca, né? Essa faísca começou há muito tempo. Então, ao longo do tempo, né, de 56 para cá, quase 70 anos, mais de 70 anos, essa faísca ela foi dando outros exemplos de outras pessoas que começaram a se inspirar naquilo e fazer a mesma coisa. Então, existe um movimento que se encontra em quase todos os polos, que a gente pode dizer que são polos espontâneos, diferentemente dos polos planejados, né? Porque você pode criar um parque industrial numa cidade, isso que alguém planeja, ou setor privado, setor público planeja, constrói, coloca muro, vende os terrenos, ou aluga tal, as empresas construírem lá. Ali não tem uma questão cultural, ali tem uma questão muito de oportunidade de negócio. Os polos, muitas vezes, né, como é o caso de um polo espontâneo, como o de Santa Rita, eles surgem nesse movimento orgânico de inspiração. As pessoas veem, olha, ali deu certo, eu quero fazer igual, eu quero fazer parecido, eu posso me associar e fazer coisas. E aí as coisas começam a crescer. Então, ali foi um dos elementos é esse. A faísca lá atrás, ela foi trazendo exemplos e foi inspirando outras pessoas. Esse movimento que o prefeito fez lá em 1985, ele é interessante também porque ele criou um marketing, que hoje a gente fala, né, de place branding, né? Ele criou um marketing de local onde as pessoas queriam estar lá porque lá é o Vale da Eletrônica. Então, se eu sou uma empresa de eletrônica e estou no interior de São Paulo, por exemplo, poxa, onde que eu tenho que estar para que as pessoas, né, prestem atenção em mim? Eu tenho que estar no Vale da Eletrônica. Mesmo que no Vale da Eletrônica tenha rua de terra, carroça, charrete e tal, é o Vale da Eletrônica. Então, virou uma referência nominal. Então, existe uma questão do marketing, que também é importante, tem que ter, né? A marca tem que ser exposta, vendida, né? As pessoas têm que entender que ali acontece, né, aquilo. Existe um movimento que aí é muito difícil você identificar, né? Eu tenho um exemplo do jeito que ele foi presidente da FAPEMIG, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa aqui do Estado de Minas Gerais, depois teve no CNPq, se não me engano, como presidente ou diretor também, e ele fazia muita palestra no Brasil inteiro, né? E ele falou uma vez assim: eu vou a Santa Rita, e eu vou em todos os lugares fazer palestra, mas quando eu vou a Santa Rita e eu olho na plateia, e diferentemente de outros lugares, onde na plateia das palestras você encontra professores, pesquisadores, comerciantes, industriais e tal, quando você vai a Santa Rita, você pergunta para a pessoa: o que você faz? Você encontra a dona de casa, o açougueiro, né? Não, são as pessoas que não estão relacionadas diretamente com um negócio de tecnologia e inovação, mas que têm o interesse porque sabem daquela importância. Então, existe um auto-reconhecimento, vamos dizer assim, do povo da cidade, da importância de que isso teve e que continua tendo para a cidade. E isso é educação que se passa. Então, desde a escola básica, existem projetos para mostrar para as crianças o que é o polo tecnológico, o que é o Vale da Eletrônica, que faz com que as crianças entendam a importância da cidade dentro do cenário do ramo eletroeletrônico nacional. E isso é algo que vem de um projeto de longo prazo, né, que envolve educação desde básica até educação superior. Hoje tem lá doutorado, né? Então tem um monte de atividades que em conjunto criam essas condições, né? Então, assim, dizer que não existe um elemento único que você possa dizer que faz com que a cidade, né, tenha um elemento interessante também, mas aí é mais do ponto de vista econômico, né? Que por ser uma cidade onde você tem muitas empresas, uma cidade pequena, então você pode imaginar que essas empresas não são grandes, né? Tem umas 3 ou 4 que são grandes, que contratam centenas de funcionários, mas a grande maioria dessas 250 empresas que estão lá no Sindivel, são empresas pequenas, empresas que têm 5, 4, até 10 funcionários. E isso também faz com que essas empresas elas não causem um impacto. Lembra que eu falei que tem uma estabilidade econômica na cidade, apesar de todas as crises que a gente passou? Por quê? Quando você tem uma empresa uma cidade pequena que depende de negócios que contratam muita gente, empresas grandes, se essa empresa falhar numa crise, né, ela causa um impacto medonho, terrível, né, na cidade. E lá, por ser uma cidade, apesar de ser do mesmo ramo, grande parte, né, são do mesmo ramo de atividade,
Algumas empresas morrem, outras nascem, outras, né, continuam sobrevivendo e se transformando ao longo do tempo, ou seja, o fechamento de uma pequena empresa ele não impacta tão fortemente a própria cidade, então a cidade se manteve estável ao longo do tempo, logicamente com movimentos, né, de altos e baixos, mas não foi nenhuma tragédia nesse tempo todo, porque ela é baseada em empresas, em pequenas empresas com poucos funcionários e não apostou em vamos trazer uma IBM para cá, para Santa Rita, vamos trazer uma Motorola, vamos trazer uma Braskem para, né? Ótimo, todo prefeito quer ter uma Braskem na sua cidade, mas se a Braskem ela vem, depois ela resolve ir embora, quando ela vai embora, ela destrói uma cidade pequena, né? Então não foi esse o propósito da cidade, como eu disse, não foi planejado, mas acabou acontecendo assim, e a cidade se protege por esses motivos. E aí, sob o ponto de vista do Hacktown, né, vamos dizer assim, por que ele continua, ele deu certo e continua crescendo, eu acho que não é por causa de dinheiro, tá? Não é por causa de investimento, de propaganda e marketing, porque grande parte desse crescimento, acho que 90% desse crescimento foi boca a boca. Foram pessoas que foram achar interessante existir um festival que era diferente de um festival e uma conferência, porque é também uma conferência, que era tão diferente de tudo que elas tinham visto, que elas resolveram falar para os outros, olha, eu fui num festival que é totalmente diferente, que as pessoas fazem palestra no meio da rua, que tem uma cidade pequena onde não tem um centro de convenções, mas tinha lá, né, milhares de pessoas participando em lugares diferentes e os assuntos são diferentes. E acontecem coisas muito diferentes e muito interessantes, e isso gerou um boca a boca que fez com que o festival fosse crescendo até hoje, né? E possivelmente ano que vem vai ser maior, mas sem dinheiro em propaganda. Lógico que tem dinheiro, mas nada comparado a esse crescimento natural das pessoas comentando umas com as outras e trazendo outras pessoas e trazendo cada vez mais pessoas, né, para o evento. Que é algo interessante também, né? Lógico, a propaganda tem um poder muito grande, a propaganda oficial, né, a propaganda de mídia de massa, né, tem um poder muito grande, mas quando você não tem dinheiro para fazer isso, que é o caso, né, de uma cidade pequena que não tem grana para ficar fazendo propaganda na Globo, né, para falar que vai ter um festival lá, até porque se fizer uma propaganda dessa, não vai caber na cidade a quantidade de pessoas. O crescimento foi acontecendo naturalmente. Hoje, eu diria que a cidade ela não tem infraestrutura, né? A partir de 3, 4 anos para cá, não tem infraestrutura para receber essa quantidade de gente. Aí muita gente questiona, por que não faz em outro lugar? Porque não faz sentido. Ali, a característica do festival é de hackear a cidade. Vamos achar um jeito de fazer diferente para fazer com que a cidade consiga receber essa quantidade de pessoas e que as pessoas fiquem satisfeitas com o que encontraram aqui. Nem todo mundo fica, lógico, tem pessoas que saem, né? A infraestrutura não foi suficiente, não estava legal, sofri para conseguir acomodação, né? Transporte de uma cidade para outra, porque não conseguiu ficar na cidade. Então, tem um monte de dificuldades para algumas pessoas, mas, no geral, a grande maioria está recomendando para outras pessoas e cada vez vai ser maior. Muito legal. E, assim, quando a gente fala de Santa Rita do Sapucaí, Hacktown, acaba surgindo o conceito nessa conversa, às vezes, das cidades inteligentes, né? Que você também teve um foco no seu trabalho sobre isso. E é um tema que está crescendo cada vez mais dentro das empresas, em eventos como o Hacktown. E você poderia falar um pouquinho sobre esse conceito, primeiramente, que algumas pessoas podem estar escutando agora esse conceito de primeira, e também falar qual é a sua opinião sobre as corporações, qual é o papel das corporações dentro do desenvolvimento dessas cidades. Olha, cidades inteligentes no começo, quando começou a falar sobre isso, as pessoas tinham uma visão bem limitada, né? E os prefeitos também ajudavam a criar um conceito errado sobre isso, porque o prefeito botava o Wi-Fi na Praça da Matriz, na cidade, e falava, nossa cidade é inteligente, nós temos aqui um Smart City, porque o pessoal tem acesso à internet de graça na praça no centro da cidade. Isso caiu, né? Esse conceito caiu, e as pessoas entenderam que você não precisa ter Wi-Fi gratuito, você precisa ter qualidade de vida, e isso é a cidade inteligente. E qualidade de vida passa por um monte de coisas que envolvem alta tecnologia e outras que não envolvem. Né? Como, por exemplo, a vida das pessoas, o trabalho voluntário na cidade, a vida das pessoas em comunidade, as pessoas se encontrarem, realizarem atividades culturais, arte, tudo isso é de cidade inteligente. Se você
tem uma cidade que tem todo o aparato tecnológico, né, de trânsito, de segurança pública, câmeras e tal, mas as pessoas não podem, não se sentem felizes, não encontram com as outras pessoas, não são felizes na rua, não ficam, não veem coisas bonitas no seu dia a dia, né? Você não tem uma cidade inteligente. Então a gente tem que passar por um monte de coisas que não são só alta tecnologia, e as empresas têm participado disso, principalmente com as parcerias público-privadas, né? Hoje existem leis, né, e regulamentações que autorizam que empresas participem desse processo de melhoria, de construção de infraestrutura nas cidades, para que as cidades ofereçam melhores serviços públicos, né? Então a gente tem passado por um momento muito bom, né, de transformação. Recentemente a gente teve uma ISO que trata das comunidades sustentáveis. Ela não chama de smart cities ou cidades inteligentes, mas ela chama de comunidades sustentáveis e inteligentes, né? E isso é muito bom porque a ISO já colocou lá 20 e tantos itens que você tem que avaliar para saber se uma cidade é inteligente. Aí é possível você avaliar as cidades e comparar uma com a outra e ver qual é mais inteligente ou menos inteligente, entre aspas, lógico, né? Porque não existe cidade burra, mas existem cidades que são melhores ou piores para se viver, e aí é que está a inteligência da cidade, que é tirar os obstáculos na vida das pessoas, é muito inteligente isso. Então, a cidade que consegue tirar esses obstáculos e fazer com que as pessoas façam o que elas querem fazer sem atrito, sem obstáculo, é isso que é a cidade inteligente. Então, se a pessoa consegue trabalhar, se divertir, descansar, que são as coisas que você quer fazer na sua vida, sem obstáculos, sem que o mundo haja contra ela, sem que a cidade atrapalhe ela, que é o caso, por exemplo, do trânsito, que é um obstáculo para você fazer as suas coisas, se divertir, para trabalhar e tudo, como a segurança pública é um outro obstáculo, porque a gente tem medo de fazer as coisas, e, né, a falta d'água, a falta de saneamento, tudo isso são obstáculos, a falta de saúde, falta de educação. Então, se você consegue tirar esses obstáculos e as pessoas conseguirem fazer o que elas precisam fazer, estudar, trabalhar, divertir e tal, aí você tem uma cidade inteligente. Só que, para isso, são muitos elementos, né? E a ISO criou um padrão e hoje existe até uma certificação. No Brasil, se não me engano, a primeira e única cidade até o momento com a certificação de cidade inteligente é São José dos Campos, que tem uma certificação da ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que usa essa ISO como referência para poder fazer uma avaliação da cidade e certificar. E, lógico, a cidade ela faz uma avaliação, vê o que ela precisa mudar, e aí ela vai. É assim como todas as ISOs, né, que funcionam. A empresa que tem ISO, ela faz uma consultoria, faz uma avaliação, vê o que ela tem que mudar para ela poder melhorar, e aí ela se certificar que ela está dentro daquele padrão de padronização mesmo, né, de serviços e tudo mais. Então, isso foi um movimento muito interessante. Smart Cities, a gente tem muitas, né, no Brasil, e eventos que premiam, fazem ranking das Smart Cities, né, das cidades inteligentes, no Brasil todo. A gente pesquisa aqui na minha universidade sobre... Eu tenho um laboratório de políticas públicas para cidades inteligentes, para cidades mais inteligentes, na verdade, que a gente pesquisa como implantar essa tecnologia, como é que do ponto de vista de políticas públicas, de legislação, como é que essas tecnologias podem ser levadas, né, para cidades. Então, esse é o nosso objetivo aqui. E aí a gente trabalha muito com o setor privado, setor público, é meio que um balcão onde a gente atende, né, as pessoas que têm dúvidas sobre isso. Estamos realizando, inclusive, um evento em breve sobre cidades inteligentes aqui na universidade, com parcerias e prefeitos, inclusive contando com a presença do prefeito de São José dos Campos, para ele falar sobre a experiência dele lá. Então, cidades inteligentes é uma área de muito interesse. E aí, voltando para o Hacktown e para Santa Rita do Sapucaí, Santa Rita tem um movimento de cidades inteligentes dentro do Inatel. O Inatel criou um projeto de cidades inteligentes que começou como protótipo dentro do próprio campus do Inatel e que tem espalhado, né, para a cidade. O Inatel é responsável, por exemplo, pela criação do 5G no Brasil. Agora já está em pesquisa o 6G, a sexta geração, que o 5G nem chegou na maioria das cidades, né? Mas já está em pesquisa no Inatel a sexta geração de telefonia móvel, que é importante para essas iniciativas, né, de IoT, né, de internet das coisas, de telecomunicações. Então, a gente já tem um movimento grande acontecendo lá na cidade, que também, como eu disse, é improvável, né? Seria bem provável isso ser feito na USP, na Unicamp, não numa cidade de 40 mil habitantes, mas é feito lá por causa do reconhecimento da importância das instituições de ensino de lá. E a gente tem ainda um caminho muito longo para melhorar, né, a vida nas cidades. A gente está aprendendo, porque da mesma forma que eu falei, não tem jeito de você criar outra Santa Rita, outro Vale da Eletrônica como Santa Rita. Não adianta você pegar uma cidade que é considerada como São José dos Campos, olhar para São José e falar, vamos fazer a mesma coisa que eles fizeram lá em Piracicaba que vai dar certo. Não, não vai, porque são características diferentes, elementos, são muitas variáveis diferentes, você tem que estudar caso a caso
para melhorar a vida das pessoas nas cidades. Ah, e só lembrando, né? Eu falei que a ISO ela fala de comunidades porque não é só a cidade que precisa ser inteligente, é o campo, né? A vida das pessoas não se resume só ao ambiente urbano, principalmente agora depois da pandemia, onde você tem um modelo de vida muito mais descentralizado. As pessoas estão trabalhando de qualquer lugar, né? Não só nos grandes centros, mas né, é o anywhere office, não é nem home office, mas anywhere office. Você pode estar em qualquer lugar trabalhando para qualquer empregador e ter seu próprio negócio no seu notebook, né, no seu computador. Então, isso hoje virou uma realidade muito forte. E aí as comunidades têm que ser inteligentes, porque tem gente que não quer viver nas cidades grandes, que provavelmente vão ter melhores serviços públicos, né, porque tem recurso, tem dinheiro, mas elas querem viver no interior, querem viver na zona rural, né, e elas também têm que ser atendidas por esses recursos, né, de cidades inteligentes. Então, e isso é algo importante também, pensar não em cidades, mas em comunidades, né, agrupamentos de pessoas que tenham facilidades, né, de cidades inteligentes. Bacana. E caminhando agora, né, que a gente tem agora os últimos 10 minutinhos da nossa conversa, queria perguntar um pouco, se você poderia perguntar sobre os conselhos que você pode dar para as pessoas que querem inovar, integrantes de empresas como aqui na Braskem, pessoas que estão participando, estão dentro de comunidades que desejam promover inovação em seus próprios contextos. O que você pode aconselhar para essas pessoas? Olha, a primeira, eu, além dessa oficina sobre a Canvas da criatividade que eu dei no Hacktown, eu fiz também uma palestra chamada Curiosidade Salvou o Gato, e é sobre curiosidade. Então, esse é um dos elementos, lógico, é um só dos elementos. Pessoas curiosas tendem a ser pessoas mais criativas, que tendem a ser mais inovadoras, porque um dos elementos que você precisa para inovar é a criatividade, é pensar diferente, é trazer o novo, acreditar que é possível fazer o novo, não ter vergonha de apresentar propostas novas. E a curiosidade é uma forma da gente descobrir maneiras diferentes. É igual a história do Hacktown. Hacktown, vamos hackear a cidade, ok. Grande parte das inovações que a gente tem é porque alguém olhou para alguma coisa insatisfeito e falou, vamos hackear isso daqui. Então, essa insatisfação, junto com a curiosidade, junto com a nossa... E aí tem um cara, um autor que eu gosto muito, chama Steven Johnson. Ele tem um livro chamado De Onde Vêm as Boas Ideias. E tem até um videozinho no YouTube, depois vocês... Né, um vídeo de 3, 4 minutos, vale a pena A assistir. gente Coloca o link compartilhou aí. esse livro esses dias, Ótimo. no Workplace. E compartilha o vídeo ou o livro que vocês compartilharam? O livro. O livro. Compartilha um videozinho de 4 minutos que tem no YouTube, que é o mesmo, né, mesmo nome, em que ele fala sobre, resume, né? De onde vêm as boas ideias? As boas ideias não nascem prontas. Então, isso já é uma coisa que a gente tem que começar a ser mais humilde, vamos dizer assim, porque a gente pensa assim, eu só vou apresentar uma ideia quando ela for maravilhosa e todo mundo achar que eu sou espetacular, eu sou super inteligente, inovador, então eu vou apresentar aquela ideia quando ela estiver pronta. Não, a ideia não nasce pronta. Ela amadurece com o tempo. Então, mas aí eu posso então ficar guardando ela e daqui a um tempo, quando ela estiver madura, eu vou apresentar? Não, porque ela não amadurece sozinha. Ela não amadurece só quietinha dentro da tua cabeça. As ideias amadurecem no choque com outras ideias de outras pessoas. Então, inovação é muito mais fácil fazer junto do que fazer separado, do que fazer indivíduo. Criar grupos é uma forma muito produtiva de trazer inovação, porque você, primeiro, grupos de preferência que sejam diversos, multidisciplinares, que as pessoas tenham formações diferentes, características diferentes, para evitar que as pessoas pensem muito igual, porque senão você vai ter soluções que são muito restritas, né? Inovações que são muito restritas e só atendem aquele grupinho. Então, os grupos diversos, eles tendem, por terem origens diferentes, motivos diferentes, curiosidades diferentes, eles trazem uma bagagem que vai fazer com que as ideias de cada um do grupo, elas se choquem e elas se complementem e elas se tornem mais, vamos dizer assim, mais completas. Não é bem o nome completo, mas mais ricas, porque eu trago uma riqueza de grupos e segmentos e pessoas diferentes que enriquecem a ideia no geral. E aí, lógico, essas ideias amadurecendo, e aí a gente tem que estar aberto a críticas, a gente tem que ouvir, mesmo que não seja agradável, ouvir as críticas das nossas ideias, porque as ideias da gente a gente trata como filhos, se alguém fala mal delas, você fala, nossa, que pessoa ignorante, né? Porque a ideia é minha, eu tenho todo o orgulho de apresentar minha ideia, e alguém vai e aponta, fala, mas tem um erro aí, você fica indignado, né? E essa indignação é péssima.
A curiosidade sobre a opinião do outro, ela é muito importante para que você consiga construir melhores ideias a partir das sugestões dos outros. Então, perder a vergonha, trabalhar em grupo, ser curioso, trazer para o grupo as ideias, mesmo que ela não esteja pronta, tudo isso são iniciativas boas. Então, um grupo de inovação, algumas vezes a gente discute, eu vou criar um departamento de inovação numa minha empresa, porque a inovação vai sair sempre daquele departamento. Isso é uma visão bem passada, né? As pessoas todas têm que estar envolvidas, e as pessoas todas têm que estar conectadas com essa ideia, com essas ideias o tempo todo, porque a gente nunca sabe de onde vão surgir as outras ideias que vão complementar a minha. Durante a pandemia, o afastamento que a gente teve aqui na universidade, eu percebi algo, e acho que todo mundo deve ter percebido, principalmente a gente que trabalha com inovação, né? Eu sou conselheiro da agência de inovação, trabalho com inovação desde sempre, né? Aqui, eu sofri muito porque a gente tinha muitas reuniões online com pauta e era com hora de começar e hora de terminar, né? Então, das 9 às 10 é uma reunião tal, com a pauta tal, reunião das 11 às 12 com outra pauta, tal. E aí, quando chegava no final do dia, você assim, eu fiz tudo que eu estava na minha programação de pauta, mas eu não tive nenhum momento de jogar a conversa fora. A gente não marcava reunião para conversar amenidades. E é nessas amenidades que surgem, às vezes, que você comenta um assunto que não estava na pauta, né? Que você comenta, eu estou envolvido num projeto tal, que às vezes não é nem um projeto que alguém te pediu para fazer, é algo que é uma iniciativa sua. Você comenta com outra pessoa, ela fala assim, eu tinha uma pessoa que mexe com isso. Mas assim, isso acontece na informalidade, acontece no cafezinho, acontece naquele papo que não estava na pauta. E a gente passou um período muito, muito pobre de relacionamento entre as pessoas, porque a gente usava o Meet, o Zoom, o Teams, né, para conversar com as pessoas, mas só daquele assunto que estava na pauta. E aí não tinha oportunidade de surgir esse encontro casual, o acaso. Né? O acaso, que está no livro do Steve Johnson também, o acaso ele favorece esse choque de ideias, e esse choque é essencial para que você consiga melhorar suas ideias e transformar realmente em inovação. Porque ter ideia não é inovação. Né? A ideia ela só transforma em inovação quando você gera algum tipo de impacto com ela. Você pode ter um monte de ideias todos os dias e não transformar isso em nada. Né? Desperdiçar todas as suas ideias. E aí você não inovou em nada. A inovação é quando você gera impacto. Quando você gera... Tem um professor da Federal de Pernambuco, Silvio Meira, que muitos conhecem, né? Ele fala muito sobre inovação. E ele fala, inovação são mais e melhores notas fiscais, no sentido figurado. Não precisa você ganhar dinheiro com inovação, mas mais notas fiscais porque você tem que gerar transações entre pessoas, de negócios. Eu tenho que fazer algo para você fazer algo para mim, e a gente transformar isso em um resultado que gere impacto social, impacto econômico, empregos, impostos. Aí sim você tem inovação. Senão são só ideias. Que ideias são boas, são necessárias para inovação, mas elas têm que ter continuidade para que se transforme em inovação de impacto. Nossa, muito obrigada, viu, Hélio? Ótimo papo com você. Para finalizar, eu ia pedir, além da recomendação que você já falou, né, do Steve Johnson, teria mais uma recomendação de conteúdo para as pessoas começarem a ter um contato aí, que quiserem se aprofundar em inovação, para conhecerem, começarem a consumir, para explorarem mais, né, todos esses conteúdos diversos que tem de inovação. Olha, eu assim, tem um monte hoje, né, de podcasts sobre inovação, de aceleradoras, né, tem a Acer. Eu mesmo tenho um podcast que está meio parado ultimamente, né, porque eu tenho um hub de inovação para o agro, chamado Ag Food Ventures, que é aqui no sul de Minas, a gente está numa região agrícola, né, então eu tenho um hub de inovação para o agro e food techs, né, e a gente faz conteúdo para quem está interessado nisso. Eu contribuo para um podcast, um jornal do Triângulo Mineiro também, toda semana com pílulas de inovação, chamado 100% Agro, mas assim, são questões relacionadas com agro, agtechs e foodtechs. Eu sei que a Braskem tem, né, uma linha, né, dentro dessa área, então se alguém depois quiser conversar comigo sobre isso, tem, né, a gente atua com aceleração de startups, com venture capital para startups agri-food techs. A gente tem modelos de Open Innovation também para levar treinamento, consultoria, né, de Open Innovation para dentro das organizações. Então, a gente trabalha com isso tudo, eu e um sócio aqui, além de ser professor da universidade. E tem bastante conteúdo, mas é fácil de achar. Você procurar o Hélio, né, professor Hélio Costa, aí vai achar, né, um monte de conteúdos em todos os lugares. Mas isso eu falo mais sobre essa área específica.
Para falar sobre inovação em geral, né, tem um monte, né, de podcasts bons brasileiros, internacionais. Os brasileiros normalmente são das maiores aceleradoras que a gente tem no país, né, que tem alguns podcasts muito bons. De sites, a gente tem Endeavor, né, que tem também muitas palestras, vídeos, né, muito bons, né, que você pode assistir. Normalmente os conteúdos do professor Silvio Meira são muito bons, né? O Silvio Meira, ele é uma referência na área de inovação no país e fora do país, então é bom acompanhar, né, o que ele fala. Mas são coisas assim que não tem um livro específico. Eu tenho muitos livros, lógico, que eu já li a vida inteira, mas alguns são muito áridos, dependendo muito do que você quer, né? E alguns são livros muito didáticos que servem para eu dar aula, mas não servem para você se Sim. inspirar, né? Tanto assim. Então, assim, eu deixo mais essas sugestões. Procurem podcasts, né? Principalmente de aceleradoras, de startups. Procurem podcasts desses professores referências, né? Se for na área de AgFood Tech, eu recomendo o meu conteúdo, que você vai achar online aí em vários pontos, né? E é isso, assim, essas são as minhas recomendações. Estou aberto aqui se alguém quiser conversar, né, sobre isso, principalmente na área de AgTechs, FoodTechs, né, e Corporate Venture Capital, né, Open Innovation relacionado ao agro e ao food. A gente está por aqui à disposição. E na universidade, estou aqui dando aula de inovação para gestão pública, cidades inteligentes. Quando quiser vir a Varginha tomar um café, comer um pão de queijo, o café não sei se vai tá bom, porque da universidade é de licitação, normalmente é o mais barato e ele não é bom. Mas o pão de queijo eu garanto que é bom, porque eu passo na padaria e levo todo dia para lá. Bem, tá aí o convite então, né, gente? Podem procurar o Hélio. Muito obrigada, Hélio, por essa conversa. Foi ótimo ouvir você, ouvir sua história e toda a sua pesquisa. Espero que vocês que tenham assistido tenham gostado desse papo e convido vocês a deixarem o insight de vocês também nos comentários. E também vou deixar o contato do Hélio para vocês, tanto no link, nos comentários, para vocês que queiram tirar mais dúvidas com ele e também conversar diretamente com ele, vai estar aí à disposição, né? Obrigado, Luana, obrigado pelo convite e desejo sucesso, né, a você e todos e todas, né, que estão aí nessa. Se está assistindo é porque está interessado, né, no assunto de inovação. Somos todos guerreiros, guerrilheiros, né, porque a gente muitas vezes vai de baixo para cima, né, tentando transformar tudo e estamos juntos. Com certeza. Muito obrigada.